Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Boa tarde, 13 horas e 21 minutos deste 24 de agosto de 2015. Deu uma esfriadinha nessa madrugada, em alguns locais do Rio Grande do Sul chegou a fazer 3 graus. Aqui, esse clima quase primaveril, assim, destes dias de agosto. Embora o clima esteja pesado, nas notícias que a gente vê por aí, cada vez mais as pessoas abrem seus textos jornalísticos dizendo o seguinte: apesar da crise, tal. Eu diria que apesar da crise a vida continua. Tem muitas coisas boas a serem pensadas. Thiago Meyer Mendes está comigo, feliz da vida, chegou saltitante aqui no estúdio hoje, dizendo que ele faz parte da revolução, que ele integra o grupo de revolução. Na verdade, o assunto é bem ameno nesse começo de programa. Ele rendeu-se a algo que eu já falava bastante aqui, um dos serviços, o principal serviço disponível, o Netflix, para entretenimento em casa. De uma certa forma, isso decreta que obrigatoriamente as operadoras de TV por assinatura terão que buscar um novo caminho. Primeiro, como nós estamos no nosso Brasil, qual a primeira medida das operadoras? Pressionar o ministro para que criem-se regras para o Netflix. Claro que para garantir o deles. A gente vai conversar um pouquinho, explicar um pouco sobre isso aqui com o Thiago, que chegou, como eu disse, saltitante porque viu 5 filmes no Netflix. Muito boa tarde, Thiago. Tudo tranquilo? E aí, Fábio, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Pois é, fazia bastante tempo que eu não fazia uma maratona de filmes desse tamanho aí. E o Netflix me proporcionou ela esse final de semana. Isso não é patrocinado, né? Não, vamos ver, né? O Silvio Santos falou, ele tem uma visibilidade razoável, nós também, né? Quem sabe então, a gente uma dessas. Ganhou uma assinatura vitalícia do Netflix. Mas a semana passada, então, porque o crescimento disso... na verdade é o seguinte, nos Estados Unidos, já há algum tempo, né, quando surgiu o Netflix, as grandes operadoras lá resolveram fornecer também para o assinante a possibilidade que ele, pagando uma mensalidade básica, optasse por quais canais que ele quer assistir. Sim. O grande problema desse modelo que está aqui no país é justamente pagarmos muito para termos canais que nós não queremos. Imagine um casal de jovens, recém-casados, sem filhos, assinar 10 canais ou 8 canais infantis que nunca vão ver. A mesma coisa, um idoso que procura um determinado tipo de entretenimento, com filmes de arte, com filmes mais antigos, tenha que pagar por outros canais de filmes que ele não vê, ou canais esportivos, enfim. Eles teriam que ter bom senso, porque até hoje, isso já foi amplamente noticiado, a TV por assinatura, nesses moldes que está agora, via satélite, ela está completando 19 anos agora no país. Ela surgiu em 1996. Nesses 19 anos aí, eles tomaram muito dinheiro de muita gente. Sim. E agora, por uma nova realidade de mercado, eles começam a sentir justamente, e isso também vem dos Estados Unidos, que é o caso do Netflix, estão sentindo que existem outras opções. Tu pagas quanto? R$19 no Netflix? Não, né? 20, 26 porque é com HD. Alta definição. Isso. A questão, Fábio, além desse ponto que tu falasse de pagar por canais que tu nunca vai assistir, que é alguma coisa... Lá em casa, por exemplo, desde que surgiu a TV por satélite, eu
creio que por 96, por aí, nós tivemos pela primeira vez a Texat. Sim. Primeiro que tinha, que era mais Extinta. popular. Mais popular, preços razoáveis. Hoje nós temos a Oi TV. E até quanto ao serviço, me surpreende a Oi TV, porque alguns outros serviços da Oi não cumprem as expectativas. Esse cumpre a expectativa de questão de qualidade, etc. Não é aquele que quando começa a garoar, para. E só a questão é, domingo, mesmo você lá com 199 canais, domingo é um saco a TV, porque não passa nada de bom. Sim. Normalmente não passa nada de bom, né? Você fica só zapeando a TV, procurando um canal decente, alguma programação decente. Passa mais tempo trocando de canal do do que olhando. E essa ideia da TV sob demanda, né, on demand, traz para a pessoa a possibilidade de ela ver aquilo que ela quiser, programado, agendado, fazer uma lista do que é melhor para ela. E isso é legal. O grande problema é, os canais ruins têm medo disso. Sim. Porque se tu não tem uma programação decente, ninguém vai comprar o teu canal, ninguém vai pagar o valor do teu É que canal. na verdade está por trás, é uma negociação entre as operadoras e as programadoras, né? As programadoras, elas estabelecem regras também de venda casada, de diversas coisas assim, né? Que tem que obrigatoriamente levar aqueles canais que ninguém vê, Glitz, o que mais? Universal Movies. Não, esse até... às vezes sobra alguma coisa. Mas tem umas coisas muito obscuras ali no meio, né? Tem muita coisa muito fraca. E sem contar a falta de investimento decente desses canais. Você vê, por exemplo, às vezes quer olhar o próprio National Geographic, que é um canal muito forte, que tem revista, é de uma rede de comunicação, né? uma rede de comunicação muito grande, que é Discovery, do History, etc. E ele tem muita programação em português que não tem legenda. Sim. Daí você quer ver no idioma original, a menos que tu domine o idioma, não pode. Qual que é o custo disso? Uma correçãozinha rápida. History, Discovery e NetGeo, eles são três... na verdade, eles são expoentes de três grandes grupos. O NetGeo ele está ligado ao grupo Fox. O Discovery é o carro-chefe de uma associação de americanos com a BBC. E o History ele é da ENI, que é aquela que é também grande produtora de conteúdos. E esses três em especial, eu acho que eles, para quem busca essa palavra entretenimento, eu acho que esses três aí são expoentes. A gente nota, semana passada teve pessoal dos carros aqui, sabe que já é moda em oficinas deixarem o Discovery Turbo ligado. Eu descobri isso. Que legal. Né? Porque também é um conteúdo só ligado a isso, né? Para quem curte esse segmento, tem mais é que ver isso mesmo o dia inteiro. Mas o Netflix, eu quero que tu me diga essa coisa das primeiras impressões tuas, assim. Em relação à variedade, porque você reclamava muito que ele, no começo, não te oferecia tanta opção. Quanto a isso, Fábio, eu lembro que o primeiro desse tipo que eu acessei era um que era gratuito e, se eu não me engano, era brasileiro, que era o Crackle. Sim. Que até eu já li na internet que ele foi anterior ao Netflix, inclusive. Ele que meio que em termos mundiais, assim. Mas o Netflix, a minha maior questão é, será que o Netflix vai funcionar nas nossas internets ruins? Funciona da Zona Norte lá, que a internet máxima que você pode assumir, às vezes é 2, às vezes é 5. Depende do técnico da Oi que vai na tua casa, etc. E funcionou perfeitamente. Tinha 4 computadores entre celular e computador, funcionando lá em casa, 3 ou 4. E mais o Netflix rodando na Wi-Fi da própria TV e funcionou em Full HD, o que legal. O que me surpreende, porque às vezes no YouTube eu não consigo olhar vídeo em Full HD. É que alguns, eu falando do pessoal aqui da Multiaccess, eles otimizaram o funcionamento para YouTube, para Netflix
que facilita. Isso é uma questão técnica que eu não entendo. Eu achei bem interessante a história da fibra ótica aqui em Santo Ângelo, né? Que é algo que foi trazido pela Multiaccess, se não me engano. E isso é bem legal. A questão é agora que as pessoas começam a implementar, começa a ser feito o cabeamento, que esse preço está sendo pago, então está sendo diluído aos poucos e isso vai se tornar mais acessível e muito mais pessoas vão Mas então fica assim, agora tu vais descobrir os seriados exclusivos, tem uns conteúdos exclusivos. Muita gente já viu por aí House of Cards, que é muito, a coisa é muito séria mesmo. House of Cunha. É mais ou menos isso, poderia ser traduzido para o português. Uma notícia ontem veiculada no nosso site chama a atenção e na verdade eles estão transformando em lei algo que foi difundido para o mundo inteiro através de um filme que contava a vida de um médico, o Patch Adams, que foi protagonizado por um filme do Robin Williams em 1998 e mostra a história dos palhaços dentro de hospital. Pois uma lei agora em Buenos Aires obriga que, além de médicos e enfermeiros, os hospitais tenham palhaços também. E essa velha história dos argentinos, assim, né? É uma lei curiosíssima, mas ela tem um fundo, assim, né? Tem gente que não gosta de palhaço em hospital. Tem gente que acha que tem que só sofrer mesmo, que tem que ser só dor o brick, não tem que ter alegria. Tem gente que não gosta de palhaço em lugar nenhum. Tem gente que não gosta de palhaço em lugar nenhum. O que tu sente quando tu fica sabendo de uma história como essa, Thiago? Olha, Fábio, eu ao ouvir falar dessa lei, a primeira questão que eu faço é da onde foi tirada a ideia. Se foi de uma pesquisa científica que realmente esse tipo de entretenimento leva as pessoas a serem curadas mais rápido, aí é uma proposta bem interessante. Mas se foi da cabeça de alguém só no emocional. Só no emocional, porque uma vez foi tomar a injeção e tinha um palhaço lá para animar e deu um pirulito pro legislador depois. Daí eu acho que um pouco fica... Qual que é o custo disso e qual que é o benefício disso? Se fosse, no hospital infantil tem que ter palhaço, aí sim eu acho interessante. Como, por exemplo, até tava vendo algumas coisas lá, é bem comum nos Estados Unidos, as crianças que estão fazendo quimioterapia, eles colocarem capas com símbolos super-heróis na máquina e até no soro e tal, para dizer que aquele soro é o soro do super-herói, que a criança, o símbolo do Superman, símbolo do Batman, Wolverine, e que a criança tá adquirindo aqueles poderes, que tem que passar por aquilo para adquirir aqueles poderes. Ou agora que virou moda, até eu fui um pouco atrás dessa notícia, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam como limpadores de vidros, e eles começaram a se especializar em limpar vidros de hospitais vestidos de super-heróis. E isso fazia com que as crianças gostassem muito e tal. E agora virou mais ou menos relativamente comum isso. Completando essa informação, tem uma frase de um dos autores da lei, o senhor Dario Golia, que nas informações que eu obtive a partir do site da BBC, não disse se ele é médico ou apenas político. A capacidade do riso melhora o ato médico e isso tem sido comprovado cientificamente, que o córtex cerebral libera impulsos elétricos negativos 1 segundo depois que começamos a rir. E que quando rimos, o cérebro emite informações necessárias para ativar a liberação de encefalinas. E essas encefalinas aliviam a dor. Nós vamos ao nosso intervalo, 13h36. Em seguida, volta o Café Missioneiro na Novos Horizontes FM. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.
13h41 desta segunda-feira, 24 de agosto, você está na Novos Horizontes. Acredite se quiser, existe curso pré-vestibular no Brasil que chega a custar R$30 mil por ano, a anuidade. E os jovens, em tempos de crise, resolveram encontrar uma saída ou migraram para também algo novo, que são os cursos, as videoaulas através de sites na internet. Uma anuidade, para se ter ideia, de determinados cursos de videoaula podem custar entre R$90 e R$260 por ano. É uma grande diferença, sem contar que o cara não precisa sair de casa, que tem aquele reforço. É o sinal dos tempos, né? A gente está... É uma transformação em cima da outra. Fábio, e uma coisa que eu acho bem curiosa é como foi criado essa história das videoaulas no Brasil, que começou com o Luiz Flávio Gomes, né? O juiz Luiz Flávio Gomes, que tem o LFG. E ele foi o juiz do caso Fernandinho Beiramar. E sob o risco do comboio que transportava o Fernandinho Beiramar ser atacado, ele decidiu fazer a primeira audiência por videoconferência do Brasil. E quando ele fez isso, ele teve a ideia, a sacada de começar a dar aula assim. E foi crescendo tanto que hoje ele, o Damásio de Jesus, são enormes cursos. Renato Saraiva, outro de quem é do mundo do direito. E o que é bem interessante isso é que, pelo que a gente conhece, pelo menos mais popular, é que isso é dominado pelos cursos de direito, né? Pelos cursinhos para direito ou para concursos que tem a ver com o pessoal do direito, por causa dessa herança do Luiz Flávio Gomes. Mas, aos poucos, isso muda. Até a própria LFG já tem cursos de graduação que são feitos por teleconferência, por videoconferência, né? Videoaula, etc. E cursinhos de medicina, até eu tenho um amigo meu que está fazendo para residência, fazendo por a videoaula, que é interessante. A gente às vezes não sabe que existe isso e existe muito forte por aí. Pois, nesse sentido também surgiram canais de ensino que estão dentro do YouTube. Tem alguns assim que eu me divirto muito. Eu não sei se já chegaste a acessar um denominado Manual do Mundo. Muito bacana. Mas é o tipo da coisa. Eu acredito que tenha mais de um apresentador até. Mas são pessoas que têm um domínio amplo de vídeo e uma capacidade didática de ensinar as coisas para as pessoas. Então, ao invés de tu contratares determinados tipos de serviço, que tu podes executá-los de forma muito tranquila dentro de casa. E normalmente com humor. Equipamentos que tu tem dentro de casa. Isso é muito legal. Ele lembra muito, como é que era o nome daquele programa que era de química para as crianças? Do Peck, né? Como é que é? Terminava com Man, né? Tinha um rato com a orelha rasgada. E cantava. Bickman. O mundo de Bickman. Isso, eu achei genial essa sacada. E hoje em dia as pessoas acessam a internet e o YouTube e tem muita coisa lá pra gente ver e a gente às vezes não sabe. Por exemplo, Fábio, esses tempos atrás eu queria entender um pouco mais do que o pensador lá X dizia. E daí, ao invés de pegar e ler 4, 5 livros, ler 1, 2, 3, 4, 5 livros do cara, que me pouparia às vezes 1, 2 meses, eu fui lá e olhei 4 palestras do cara pelo YouTube e li um livro dele. Consegui ter pelo menos uma visão geral do que ele falava. Sim. E ao invés as 4 palestras me ocuparam 1h30 cada, me ocuparam 6 horas. Não imagina o que você leria num livro disso. Exato. Né? Algumas dicas em relação a isso. Outro canal de ensino legal que tem é o NERCI, que é NERCKIE,
que é de matemática. Tem também o Descomplica, que é um vídeo que tem vídeos sobre todas as matérias para vestibular, por exemplo. Então eles explicam, por exemplo, claro, esse é bem mais superficial, assim, né? Mas aquela história, tu tens que saber ali a bomba atômica, que dia que foi lançada. E, né, então tem animaçõezinhas, assim, de forma bem facilitada. Isso não significa que as pessoas não precisam estudar de outras formas, né? Claro. Mas saber que existem formas alternativas de estudar e didáticas de uma forma diferente. E de optar por um conteúdo menos bobalhão, né? Uma coisa menos... Né? Então tem o Me Salva também, que também é legal, que esse é mais para a gurizada do ensino médio, assim, aquelas fórmulas, aquelas... questões de física, aquela dificuldade. E às vezes saindo da austeridade da sala de aula e às vezes da chatice de algumas matérias que normalmente nós vemos como chatas, aprendendo de uma forma mais divertida, é mais fácil assimilar, né, Fábio? Isso é bem, bem legal, bem importante. Uhum. A gente está indo quase pro fim do programa, eu sempre, às vezes eu me esqueço. Tu tens algum assunto que tu queria chamar a atenção? Não, eu quero compartilhando com o pessoal da galera do Churras lá que tá organizando mais um evento do Bigodei Santo Ângelo. Quero dizer que vai ser dia 28 agora. Vai ser no Old, vai ser provavelmente pelo que já se foi organizado até agora pelo Digi. Sexta-feira. Isso, pelo Digi, pelo Edvan. Vai ser um open bar, vai ser um valor que a pessoa paga e pode ficar bebendo até o quanto o bigode aguentar. Né? Mulheres de bigode também são aceitas. Não há preconceitos e quem quiser levar o seu bigode até lá, dia 28, a partir das 20 horas. Tá, e só entra de bigode ou... Não tem. O pessoal, barba por fazer, com coisa dá pra pegar e um canetão e pintar e tal. Tá, e bigode piscina? Bigode piscina tem também? Como é que é o bigode? Bigode piscina é aquele que a gente vê o fundo, né? Nunca ouviu falar nisso? Não, o Matheus Rasta tem o bigode piscina lá, só que a piscina é vermelha, né? Hein, Matheus? Tô vendo, o Matheus Rasta tá vermelho hoje, né, Marcos Luft? Pois bem, ontem tu recomendasse aos teus seguidores foi a rebelião social dos desajustados, o clube da luta e a busca por reconhecimento. Por favor, sintetize isso para mim. Eu comecei a ler e para uma segunda-feira pela manhã eu achei uma coisa meio tensa demais. Não, mas é bom, assim a gente começa a segunda-feira... Tenso. É baseado no livro Clube da Luta, que tem um filme até. Claro. Um dos melhores filmes, para meu ver, um dos 5 melhores filmes que eu já assisti. E, na verdade, eu falo da questão de como o livro aponta, que nós consumimos um monte de coisa, nós compramos. Ele até fala uma frase que é bem interessante: nós passamos a vida inteira trabalhando trabalhos que nós não gostamos para comprar coisas que nós não precisamos. E quanto mais coisas nós possuímos, mais as coisas nos possuem. E vai falando essa questão de como é a questão do ter para ser, né? De a pessoa, não, aquele advogado é bom porque ele anda com um terno bom e com um carro bom. Onde é que já se viu ir em escritório de advogado que vai de ônibus trabalhar? Advogado não tem que ter pensamento social, o advogado tem que ter sucesso, né? Senão ele não é bom. E as pessoas têm essa visão ainda. E é exatamente sobre isso que eu falo. E como as pessoas que ficam à margem disso, à margem desse mundo de consumo, elas acabam sendo consideradas desajustadas pela sociedade, que elas não fazem parte, porque elas não compram, elas não fazem girar a máquina, né, do dinheiro. E é exatamente sobre isso que eu falo. Qual que é a relação disso com o nosso mundo, qual que é a verdade disso. E porque eu tento entender um pouco por que nós somos assim, de ficar com essa ideia. Pois é.
pois assim também são os nossos governantes. Eles anunciaram, para tristeza dos aposentados e pensionistas do INSS, que o dinheiro dos ministros e da nossa presidente, ele é pago de forma direta, né? Então o 13º, que há muito tempo era pago em agosto, a primeira parcela, Sim. e em dezembro, a segunda parcela, o governo, na semana passada, deu uma enrolada, né, dizendo que estava estudando formas e tal, para anunciar de forma definitiva que essa primeira parte vai ser também dividida, né? O que era dividido já vai ser dividido de novo. E os aposentados e pensionistas receberão 25% em setembro, 25% em outubro e 50% em dezembro. E daí? Fábio. Essa questão até da nossa... Apesar da crise, vamos falar um pouco da crise, então, né? Eu acho que deveria ser um momento que as pessoas deveriam se unir, né? Eu sinceramente, eu acho uma falta de visão social, essa é a minha opinião, deixo isso bem claro. E que se nós não tivéssemos no país que nós estamos, alguém fazer um servidor público, fazer greve no meio de uma crise assim, como aparenta estar, eu acharia uma baita sacanagem. Só que policial que tem o seu salário parcelado, policial ganha R$2.800, R$3.000, digamos, e isso um policial que ganha bem, para arriscar a sua vida, etc., ou um bombeiro, um professor que tá na lida todos os dias, tentando trabalhar, tentando fazer o seu melhor, apesar do sucateamento do Estado, e ver que o seu salário de 3 mil é parcelado, e subindo o salário de governador, subindo o salário de vice-governador, deputados que ganham R$6.000 de auxílio correspondência por mês, e o Estado do Rio Grande do Sul falando da crise, dizendo que não tem como pagar para ninguém, contratando 150 CCs esse início do mês. Esse é o problema. O problema é que isso que vem de cima é uma safadeza. E as pessoas, elas veem isso, veem como uma injustiça e acabam fazendo greves. Se não fosse essas injustiças que são feitas pelo governo, seria uma baita sacanagem hoje a Polícia Federal querer fazer greve para equiparar salário, o advogado da União querer fazer greve para equiparar salário com o deputado. Seria assim. Mas, do jeito que acaba se tornando uma forma de mostrar, não, se ele pode, eu também posso, e começa a gerar essa ideia de tá tudo errado, então vamos fazer do jeito que dá, e isso afunda ainda mais o país. Pois eu mando um abraço pro meu xará Fábio Salsis, que está aqui entrando em contato com a gente aqui no intervalo, dizendo, cara, no YouTube tem tudo mesmo. Esses dias eu troquei uma ducha Lorenzetti, daquelas discão, com as minhas próprias mãos. Aprendi tudo no YouTube, né? Então, isso é a verdade. Eu tenho exemplos, assim, de algumas coisas, mas tu tem que estar sempre muito consciente com aqueles dedinhos para cima e para baixo que tem lá, para ver se não é fria, né? É bom que também já entra o julgamento ali de quem resolveu postar uma besteira, ele imediatamente já é julgado também com o gostei ou não gostei, né? Mas ajuda muito. Com certeza. E o Yahoo Respostas também. Mas o Yahoo Respostas ele tá defasado. Ele tá defasado. Se a gente olhar, assim, grande parte das respostas são respostas antigas, né? Hoje pela manhã eu estava tentando garimpar, porque no final de semana vazou uma música aí da Demi Lovato, nova, só tem alguns trechos dela,
E daí eu tava tentando procurar a música pra ouvir, enfim, pra botar o link de repente no nosso site aí, que é das grandes estrelas internacionais, né, atuais. E então isso vazou no domingo. E o incrível que nas últimas horas a gente verifica ali a data, o horário da postagem, né? Então postagens de 6, 8 horas, todas mentirosas, tentando dizer que aquela era a música. Então como tem 5, 6 mentiras ali, tu não consegue identificar exatamente qual é a música se tu não conhece a música e tu não tem referência, tu nunca ouviu a música mesmo. Sim. E é incrível isso. Então, por exemplo, quando grandes artistas internacionais lançam uma canção nova, que a gente sempre está à espreita aqui na rádio, no primeiro momento, nas primeiras 12 horas, surgem versões totalmente diferentes de outros, entende? A gente não tem muita referência, como eu disse, né? E então até agora nós não publicamos a música porque eu não sei qual é, efetivamente. Tem que sentar e escutar todos os CDs da Demi Lovato. Não saiu ainda, rapaz. Não, você escutar música tá por brincando música e ver comigo. qual tu não conhece. Não, mas é que o é disco nova. não foi lançado. Isso é um pré-lançamento. Mas aí tu escutou todas as passadas. Tu quer me transformar num curtidor de Demi Lovato. Essa história de vazar a música se tornou a nova publicidade da música pop, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Porque esse ano, agora, nos últimos 45 as músicas não são lançadas, só vazam. Vazou uma música da Madonna. E agora, semana passada, vazou uma música da Lady Gaga e agora da Demi Lovato. Não, tá acontecendo. É um vazamento só, né? Tá acontecendo alguma coisa aí. Muito bem, Thiago Meyer Mendes esteve aqui comigo, ele está nos devendo a coluna dele, né? Estou devendo. Então, estou bem atrasado. Ela chegará em breve. Pois Então é isso, foi o nosso Café Missioneiro aqui da segunda-feira. O Matheus Rasta está ali tranquilo, o Serginho também bem atento ao que está fazendo. O Marcos Luft prometendo as melhores vídeo-reportagens da semana e a gente está atrás de algumas histórias, né, Marcos? E é isso. E aqui atrás dessa cortina está Jeter Paz em sua marca para entrar no estúdio, tocar marcas musicais na Novos Horizontes na tarde de hoje. Muito boa tarde, 2 minutos para as 2. Eu volto amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes.